Shalom Aleichem. Shalom. Que as bênçãos, a misericórdia, o amor e a bondade do Santo Todo-Poderoso possa ser sobre cada um de vocês. Amém? Eu sempre ensino, eu vou sempre repetir essa frase para que entre nos vossos ouvidos e desça para o vosso coração. Para você ter qualidade de vida, ter saúde, bênçãos, prosperidade, é necessário que você esteja na presença do Senhor. É uma mitzvah, é um mandamento. Ah, mas eu fiquei sem vir na igreja 1 mês. Aparentemente nada muda, né? 2 meses, nada muda. Mas nós temos que tomar cuidado. Eu falo isso para todos. Para não esfriarmos. Muitos esfriam e não conseguem retornar. E o Eterno, Ele vê a nossa insistência, a nossa perseverança. Então eu digo uma coisa para vocês, pelo que eu conheço o Eterno. Eles estão desmatando a terra. Você está sentindo alguma diferença hoje? Sim, mas quem começou a desmatar 30 anos atrás, sentiu alguma coisa? O efeito vem depois. Os efeitos vêm depois. Então vamos falar de efeitos positivos e não negativos. O que eu colho hoje foi o quanto eu fui perseverante na minha juventude. Enquanto estavam construindo o prédio da congregação, eu brigava para estar lá. Minha esposa lembra disso. Tinha dia que o pastor falava assim: Marco, por favor, não venha esse final de semana. Deixa vir alguém no seu lugar. Eu falava: não, nem que eu fique sobrando, eu venho. Então, isso você vai juntando sementinhas. Seu plantio vai aumentando. A nossa qualidade de vida. Você sabe o que é qualidade de vida? Alguém sabe o que é qualidade de vida? Vou te falar o que é qualidade de vida para você que talvez não saiba. É você acordar todo dia pela manhã e você ter 30, 40, 20, 50 reais no bolso e saber que você pode tomar o café da manhã. Ou à tarde você pode passar na padaria e levar o seu café da manhã. É saber que você entra no supermercado e você vai olhar no supermercado e você não vai ficar preocupado assim: eu não posso comer bife essa semana. Isso não é qualidade de vida. Mas também eu não preciso colocar o boi na frigideira. Porque tem gente que acha que tem que comer carne e come um bife desse tamanho. Tudo tem que ser... Amém. Trabalha bastante. Porque eu falo sempre, se tem uma coisa que aborrece o Criador, é o cidadão levantar às 10 da manhã, 11. Ah, mas eu sou guarda noturno. Só se for nesse caso. Caso contrário, levante cedo. Eu acho interessante que Yeshua, quando estava ministrando, ele já sondava os corações. Como eu não sou ele, não posso sondar, eu imagino. Se alguém pensou que eu levanto tarde, quebrou a cara, eu levanto cedo. E alguém já me perguntou: mas segunda-feira é seu dia de descansar, você não tem nada para fazer? Mas se eu levantar às 5 da manhã, o dia fica maior, eu fico com mais tempo sem fazer nada. Mas eu estou vendo os passarinhos, estou vendo o sol. Não é, esse negócio de ficar 9, 10, 11 na cama, o Eterno não aprova isso. Então você precisa lutar, você precisa trabalhar, você precisa correr. Eu sempre digo o seguinte: aquilo que você pode fazer, o Eterno não faz. Senhor, me dá uma moto. Ah, tá. Você fica em casa sentado esperando a moto. Não, levanta cedo e vai para a labuta. Agora, uma coisa que ele faz que você não pode fazer é fazer vir à existência o que não existe. Criar situações e circunstâncias que não existiam. Ele cria. Não existia aquele emprego que você precisava. Ele cria aquele emprego para você. Agora, agarrar o emprego e trabalhar é por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Mas hoje nós estamos assim, numa geração que é o seguinte: ah, eu entrei numa empresa, eu sou vendedor. Queimou a tomada. Patrão, se o senhor não chamar o eletricista, essa tomada vai ficar aqui 20 anos queimada. Então, eu entrava numa empresa para ser, por exemplo, comprador. Eu já fui comprador de empresa. Que é um ponto-chave na empresa. Porque compras, às vezes dá mais lucro a compra do que a venda. Não é isso? Vocês são empresários? Então, eu sou comprador. Eu fazia cotação.
Eu fazia tudo que eu podia, tipo até às 10 da manhã, 11 eu terminava tudo, que eram muitos itens nessa empresa. Quando dava meio-dia eu subia para o estoque, corria e reabastecia toda a loja. Etiquetava, reabastecia tudo. Quando dava 16 horas, eu terminava de reabastecer, eu corria para o açougue da empresa e falava, o açougueiro, me ensina a desossar uma vaca? Aí ele me ensinou. Aí eu ia para o açougue, ficava até às 19, 19h30. Quando eu via que acabava o movimento do açougue, eu corria lá para frente do caixa e falava, eu quero ajudar aqui no caixa. Terminava o caixa, baixava as portas da empresa, eu falava, posso fazer as entregas? Parava a perua lá na porta, carregava, eu chegava em casa meia-noite, 1h30, 2 da manhã. É verdade? É verdade? Mas o patrão nunca falou, desossa a vaca. Ele nunca falou, vai para o caixa. Ele nunca falou, vai entregar mercadoria para os clientes. Eu que chegava e fazia. Então o Eterno vê a sua luta, vê a sua perseverança, vê o quanto você é persistente, aí você vai começar a colher. Quando você chegar nos 55, 56, 57, 58, 60 anos, você tem uma estrutura sustentável. Porque se você chegar nos 60 anos e tiver que entregar currículo, você está morto. Porque vão olhar para você e falar, o balcão você não serve, você está meio baleadinho. Carregar a caixa você não dá conta, você pode cair e fraturar um osso. Aí começa a pôr impedimento por causa da sua idade. Então o inteligente, o sábio, ele aproveita o que aprende de Hashem, corre atrás daquilo que ele tem que fazer, que é o que cabe a ele, só que ele não pode esquecer um detalhe, que alguns de vocês de vez em quando dão uma deslizada. Acha que você é inteligente e que você chegou onde chegou porque você é capaz. Vamos aprender um pouco mais. Vou ser breve, meu tempo já acabou, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Eu digo para vocês que ler a Bíblia não é suficiente. Não é suficiente ler a Bíblia. Vamos estudar no livro de Devarim, 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, capítulo 22, versículo 6. O título é O Ninho do Pássaro. Então vamos entender onde está escrito, como está escrito. Agora, o porquê que Deus escreveu um versículo escrito O Ninho do Pássaro. Vamos lá. Olha só. Devarim 22, 6. Se quando estiver andando, vir um ninho de passarinho em uma árvore ou no solo, esteja com os passarinhos, filhotes, ou simplesmente com os ovos, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tome a mãe com os filhotes. Por que Deus, por que o Eterno escreveu esse versículo, mas tem um problema aqui grave. Quantos mandamentos tem na Torá? Quantos? Esse é um. Esse é um dos 613. Como que o Eterno cria um mandamento dentro dos 613, dizendo para você não mexer no ninho com os passarinhos? Por que ele não falou, não mexa lá no ninho da vaca, onde já vai ter o bebê, ou em qualquer outro lugar? Por que ele falou o ninho do passarinho, com os ovinhos, que a mamãe pássaro lá perto? Como que tem uma lei dessa? Como que uma lei dessa está dentro da categoria das 613 mitzvot? Como que tem tanto peso? Como que tem tanta importância? Aí alguém lê esse versículo, sabe? As pessoas que tradicionalmente pegam a Bíblia, lê esse versículo, não deixa você achar um passarinho no caminho com a mãe pássaro, e blá, blá, ele pula, ele nem dá bola para isso aqui, fala, Deus aqui, ele só fez um comentário da mãe pássaro. Então vamos entender como funcionam os códigos bíblicos. O que quer dizer esse versículo? A hora que vocês descobrirem o que o Eterno está dizendo aqui, você vai ficar chocado. Vamos em frente? Vamos lá, concentrados? Então vamos lá. Tirar o filhote da mãe causaria a ela uma dor aguda pelo amor de mãe e compaixão para com seus filhos. Você acredita que uma mãe pássaro fica triste?
Sabia disso? Eu acho que nem da galinha você pode tirar o ovo. Está ouvindo, irmã? Espera ela sair do ninho, ir lá comer o milhozinho, você vem. Sabe por que tira os ovos e deixa um? Porque é para atrair ela novamente. Mas a galinha, ela tem cérebro de galinha, você concorda? Vocês concordam que a galinha tem cérebro de galinha? Todo mundo concorda unanimemente? Quando ela sai, tinha 10 ovos debaixo dela. Ela sai, vai lá e come os milhinhos, naquela alegria. Tem gente assim também. Come milho, Rocha? Não, que faz a mesma coisa que a galinha. Sai da onde está ali trabalhando, está na mesa trabalhando. Não, nada a ver com você, hein? Está ali trabalhando na mesa, tal. Sai, vai fazer alguma coisa. A galinha come os milhos. Quando ela volta, tinha 10 ovos. Ela passa o olho e vê um ovinho, porque você só deixou um. Ela senta numa alegria que ela não sabe contar. Mas você foi lá e rapou 9. Gente, se ela não tivesse cérebro de galinha, ela te xingava. Mas coitadinha, aí ficou só 9, só com um só. Eles sentem dor, ficam angustiados, deprimidos. Se chegar lá e ver que os filhotes, tinha uma, eu até fiz isso, arrependo, já pedi perdão. Os mineiros aqui dessa região, de vários lugares, Bahia, em todos os lugares, quando os papagaios, as maritacas chocavam nos coqueiros, eles derrubavam o coqueiro, caía coqueiro com filhote, e a mãe estava lá gritando, é assim que ela grita, né? Aqui tem efeitos especiais aqui nessa ministração. E aí eles pegavam o filhote, põia numa campanguinha lá, não sei como é que chama aquilo. Ah, eu lembrei, tinha uma palavra que os mineiros falavam, embornar. Entra no dicionário. Entra no dicionário, que isso está escrito lá, deve explicar o que quer dizer. Punha lá os papagainhos lá dentro e levava para casa. A mãe ficava desesperada gritando, pecado de mitzvah. Quebra de mitzvah. Porque é proibido tirar o filhote enquanto a mãe está olhando. Tem que esperar a mãe voar para longe, para depois ir lá. E normalmente, se tem filhote, a mãe nem longe fica, né? Então, olha só. Um dos motivos é esse, porque a mãe fica muito triste, muito angustiada. Há uma compaixão dela para com os filhotes. Então, aqui, por enquanto, nós estamos nos passarinhos, estamos nos ovos, estamos nos filhotes. E ainda, por enquanto, não deu para entender muita coisa, mas vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá. Esse mandamento, essa mitzvah, quando você lê ela e passa a entender que ela é uma mitzvah, um mandamento, você classifica ela como, à primeira vista, quando você olhou aqui, é um mandamento pequeno, quase insignificante, ou de grande proporção? Insignificante. Você olha para um mandamento desse e fala, quê? Ninho? Passarinho? Deus não leva muito isso aqui em consideração. Os mestres, os sábios, mandou conselhos para nós. Olha aqui. Se quando você estiver andando ver um ninho de passarinho em uma árvore, e no solo os passarinhos com ovos, e a mãe estiver sobre os filhotes, sobre os ovos, não tome a mãe com os filhotes. Aparentemente é um mandamento menos importante da Torá. Isso aqui os mestres da Torá, os rabinos dizem, aparentemente é um mandamento pequeno, insignificante. Agora, choquem-se. O Senhor disse, se você não tocar no ninho, a mesma brahá, a mesma bênção de honrar pai e mãe, é a bênção de não tocar no ninho. Como assim? Eu honrar meu pai e minha mãe tem o mesmo peso para o eterno de não mexer no ninho do passarinho. É forte. Ficou pior ainda agora, complicou mais. Como que um mandamento que parecia ser tão simples é equivalente ao 5º mandamento? Honrar o pai e a mãe. Como? Então olha só o que diz o Pirkei Avot. Pirkei Avot são mestres que explicam o versículo. Porque você lê e não entende. A Bíblia foi escrita para judeus. E os judeus sabem descodificar. Quando nós, que não tínhamos o judaísmo, chegamos e vamos ler aquilo que não era escrito para nós,
Nós não entendemos, como você leu agora aí, você acompanhou comigo o versículo e não entendeu nada. Então, Pirkei Avot, o que significa Pirkei Avot? Ética dos pais, conselho dos pais, dos patriarcas. Olha o que diz o Pirkei Avot no capítulo 2, versículo 1. Tenha cuidado com uma mitzvot leve. E uma mitzvot grave. Ou seja, não separe elas. Porque você não sabe a recompensa atribuída. Aí você fala assim, ó, eu vou morar na eternidade, mas eu nunca matei ninguém. Talvez o irmãozinho que já viu 5 ninhos não derrubou ele, vai ter uma coroa maior do que a sua. O peso é muito maior. A recompensa é muito maior. O prêmio é muito maior. É por isso que frequentador de igreja sabe nada. Sabe nada. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe o que vale, o que pesa, o que não pesa, quanto vale, quanto deixa de valer. Então, olha lá. Pirkei Avot, tenha cuidado com as mitzvot, seja ela pequena, seja ela leve ou seja ela grave. Porque você não sabe a medida da recompensa. Aí, um rabino perguntou para o outro, tipo, há 200, 300, 400 anos atrás, em seus shiur, nos seus shiurim, nas suas reuniões de estudo, um disse, por que o Eterno não nos disse a equivalência, o peso de cada mitzvah? O outro respondeu, porque se ele fala isso, se ele fala o peso da recompensa de cada mitzvah, nós seres humanos, nós somos gananciosos. O que nós faríamos? Fazíamos uma listinha de 1 a 613. De 1 a 613, não na regra, na lista de que a primeira mitzvah, a segunda mitzvah, mas a mitzvah mais valiosa. A menos, a menos, a menor, a menor, a menor. Quando chegasse lá pelo número 400, 430, sei lá eu, ou lá pelo número 300, você nem observaria, porque você só guardaria as grandes, as com grande recompensa. Olha que inteligência. O Eterno não deixou que saibamos o peso da recompensa para que não escolhêssemos qual íamos praticar. Os inteligentes já entenderam. O Eterno não brinca. Ele te testa 24 horas por dia. Vamos em frente. Vamos lá. Olha que coisa linda. A terra no contexto bíblico judaico se chama Ken Haolam. Como assim? No hebraico está escrito Ken Haolam. O que significa isso? O Eterno vê a terra como o ninho do mundo. Está começando a acender uma luzinha no final do túnel, ó. Existem 7 emanações divinas, que são os 7 Espíritos de Deus. Quantos são aqui? Quantos Espíritos tem aqui de Deus? 7? Onde é que está escrito isso? Isaías capítulo 11, versículo 1. Ishayahu 11, 1. Os 7 Espíritos de Deus são as 7 emanações. As 7 emanações divinas, inferiores, que trabalham no mundo inferior. Nós estamos no mundo inferior, no pior dos mundos. Ou seja, nós estamos debaixo da escala do primeiro céu. O Eterno habita no 7º, a escala inacessível. Nenhum anjo, nenhum querubim chega na escala dos 7º céus. Então, olha só que coisa tremenda. Então, as 7 emanações, que é chamada a Shekhinah do Eterno, ela vem visitar a terra num ciclo de Shemitah. O que é Shemitah? Espera aí que eu vou traduzir. Parece que está difícil? Calma. Respira. Shemitah é uma lei, é uma mitzvah. A cada 7 anos, ciclo de 7 em 7, 7 em 7, 7 em 7. Então são múltiplos de 7, 7, 7, 7. O 7 é profético. Agora eu te pergunto, quando é que a maior emanação, quando é que a maior luz vai brilhar nessa terra? No 7º milênio. Nós estamos aí se for pelos cálculos bíblicos, estamos aí há 14, 15 anos, no máximo 12, 13, 16. Tem variações, pode ter erros de calendário, mas nós estamos às portas da maior emanação. Como chama essa emanação? É que você está acostumado a ver outra língua? Eu vou te explicar em outra língua, na que você está acostumado a ouvir. Milênio.
milênio. O milênio é o 7º milênio. O milênio vai ser a maior emanação, vai ser a maior presença da Shekhinah do Eterno sobre a terra. Então são ciclos de renovação. Por que de 7 em 7? Porque o 7 é profético. Então de 7 em 7, a unção do Eterno é lançada sobre a terra. Então, se a terra é chamada de Ken Haolam, o ninho, de 7 em 7, a emanação de Deus vem e passa por sobre a terra e traz a ela uma renovação de vida. O planeta, vou falar algo aqui que para alguns vai chocar, mas para outros está mais fácil de entender. A terra, ela é viva. Esse piso que você pisa aí é vivo. Ok? Se eu ficar segurando uma semente na mão aqui, nasce alguma coisa? Se eu pôr na terra, nasce? Ela é vida. Ela tem vida. É por isso que não existia espinhos. Não existia aqueles negócios que grudam na roupa, como chama aquilo? Carrapicho. Não existia. Conforme o homem foi pecando, a terra foi ficando doente e foi criando as pragas. As frutas eram perfeitas. Hoje você come uma goiaba e quando você vê, você só achou a metade do bicho. Não é triste? Não é triste quando você na goiaba, está só a metade? Não se entristeça, é porque a outra metade já foi para dentro. Entendeu? Isso é uma questão física, não tem saída. Por que aquele bichinho está lá dentro? É de tanto pecado na terra, de tanta maldição. As frutas já saem doentes, tem que fazer em estufa, tem que pôr sacolinha para as moscas no... Se você não pôr uma sacolinha na goiaba, ela amanhece tudo pretejada assim de buracos. Você põe uma sacolinha lá para proteger das moscas, dos vespão, que botam bichos ali para comer. Isso são pragas. A terra está enferma, está doente. E para que isso aqui não venha virar um caos, de 7 em 7 anos, o Eterno emana a sua Shekhinah. Onde está escrito isso, Rosh? Isso são traduções das entrelinhas. É o que os rabinos leem no hebraico. E eles olham nas entrelinhas os códigos bíblicos que estão escritos ali, porque o hebraico ele é alfanumérico, e quando eles começam a descodificar o texto, eles começam a descobrir os segredos que foram escritos. Por isso que nós não nascemos numa sinagoga, não nascemos às vezes num lar judaico para ser criado numa yeshivá, senão nós, desde crianças nós éramos levados para uma yeshivá, para uma escola rabínica, para uma escola de Torá. Agora, nós não tivemos esse privilégio, nós temos dificuldade para entender isso. Mas as crianças judias, desde pequenininhos, desde os 5, 6 aninhos, já entram nas escolas para entenderem esse contexto e esses códigos. Então, isso está escrito no Zohar. Zohar Tikunei 12b. O que é um Zohar? Por exemplo, eu estou lendo um livro. Estou fazendo faculdade de letras. Estou lendo um livro correspondente à matéria desse mês. Normalmente, eu tenho comigo um dicionário. Antes era aqueles livrão desse tamanho, dicionário, que pesava quase 4 quilos. Hoje eu sei que tem digital, tem lá na internet, mas precisava ter um... A maioria das faculdades que se fazia tinha que ter um dicionário. Você ia lá e consultava, não é assim? Consultava a palavra. Os livros paralelos, que é Talmud, Mishnah, Zohar, o que eles são? Dicionários. Traduzem aquilo que você não consegue ler. Ah, Rocha, eu nunca vi um Zohar. Isso aqui é um fragmento do Zohar, tá? Para vocês entenderem. Isso aqui é uma partícula, porque são dezenas de exemplares. Então aqui tem uma partícula. Ele pega o versículo, ele pega Devarim, que nós estamos lendo aqui 22:6, e ele gasta 10 páginas para explicar o que significa Devarim 22:6. Então, por que vem de 7 em 7 anos? Representa a mãe pássaro. A mãe pássaro não sai voando e busca a comidinha e volta para o ninho para alimentar os passarinhos? Então ele estava aqui fazendo uma metáfora. Ele estava aqui usando um símbolo, que era o ninho do passarinho, dizendo que a sua graça, a sua Shekhinah, voltava para o ninho de 7 em 7 anos para trazer um refrigério, uma renovação para a terra. Olha que coisa tremenda que é isso. Mas vamos em frente, você vai entender um pouco melhor. Olha lá, o ninho do pássaro. Eu quero entender melhor, não entendi ainda. Diz que Yeshua
estava sobre o Monte das Oliveiras quando ascendeu aos céus. Os seus discípulos estavam com ele. Quando viram que uma nuvem baixou, entrou por baixo dos seus pés, e ele começou a flutuar e a subir, e a subir, e a subir, e os discípulos ficaram perplexos olhando, e de repente aparecem ali anjos e dizem: assim como viram subindo, o verão descendo. Traduzindo, da mesma forma, no mesmo lugar, com o mesmo efeito. O que levou ele para cima? Foi o quê? Foi um helicóptero? Foi o quê? Uma nuvem levou ele para cima. O que vai trazer lá de cima? Uma nuvem. Por isso que está escrito lá no livro de Matitiahu: e Yeshua aparecerá nas nuvens. Quando se fala de arrebatamento, a mesma nuvem que levou é a nuvem que vai trazer. Olha como a Bíblia não falha. Agora olha que interessante. O Mashiach habita, segundo os códigos bíblicos, no Gan Eden. Isso é muito profundo, eu tive que cortar muito, porque se eu fosse explicar eu ia até às 11. Então o Gan Eden está onde? Onde? Eu expliquei aqui essa semana. Que o Sheol está onde? Em quais dos céus? Terceiro céus. Então, Yohanan, quando foi elevado a um alto e sublime monte, ele viu a nova Jerusalém. Foi isso? Onde é que estava a nova Jerusalém? Olha que coisa tremenda que é isso. Tudo que está formado, Anajara, tudo que está formado, tudo que está preparado, tudo que vai vir para o mundo inferior, tudo que vai vir para esse nível espiritual que nós vivemos, chamado terra, está no terceiro céu. Não está para cima. Para cima não tem jeito. Tem que estar no terceiro céu. Acima é muito santo. Acima é muito perfeito. Acima é muito poder. Acima nós não temos condição de suportar, e a terra não tem condição de suportar o poder da glória. Então está no terceiro céu. Quando João, lá em Apocalipse, diz que viu a nova Jerusalém lá em cima, adornada, linda, maravilhosa, com ruas de ouro. É uma cidade com palácios celestiais. E o Zohar diz o seguinte: o Mashiach, que alguém podia me questionar e dizer, mas ele não está à direita do trono do Pai? Sim. Mas a tradução da Nova Jerusalém, a tradução dos palácios em códigos bíblicos, é o ninho do pássaro. Porque Yeshua, em todas as festas bíblicas, ele sai da direita do trono do Pai, voa até os palácios de ouro da Nova Jerusalém para visitar o ninho do passarinho, que é uma simbologia. Deixa eu traduzir, que tem gente que não está entendendo. Quem é o pássaro? Yeshua. Quando Adão estava lá no Gan Eden, o ninho já estava lá. Mas quando Noé estava na arca, ele soltou um pássaro. Qual foi o primeiro pássaro que ele soltou? Um corvo. Um animal que come coisas putreficadas, podres. O corvo voltou porque tinha muita coisa podre na terra. O corvo ficou porque ele achou coisas fédidas para se lambuzar e comer. Mas ele solta um pássaro. E o pássaro volta com o símbolo da maior nação da terra em unção. A oliveira. O corvo volta no bico, como se fosse uma placa pendurada debaixo dele, assim, ó, debaixo do bico, escrito Yerushalayim. A pomba, ela volta com um galho, com um ramo de oliveira no bico, dizendo: pode inundar, pode cair os céus, pode chover meteoro, pode descer fogo, mas a Jerusalém
sempre estará viva. Puxa vida, esse é o pássaro do ninho. Ele sempre esteve na história. E você acredita que ele está lá no Novo Testamento? Você acredita? Então ele está lá no Éden, ele está lá na Arca de Noé. Mas eu preguei sobre a Arca de Noé uns 6 meses atrás. E eu falei desse pássaro. Eu só não falei do ninho. Então olha só que legal. Olha só. Olha só. A palavra pássaro em hebraico é tzipor. Mas o nome de Yeshua na gematria é 386. E pássaro 386. Eu falei que a Bíblia é escrita em alfanumérica. Toda palavra tem um código numérico. O nome de Yeshua, a somatória das letrinhas, olha, essas letrinhas que estão aí na frente dessa toalha preta aí, essas letrinhas, quando você soma ela, porque é alfanumérico, cada letra vale um número, dá 386. Mas se você pegar a palavra pássaro no hebraico, tzipor, e somar as letrinhas da palavra pássaro, somar o T, o Z, o I, o P, o R, em hebraico, dá 386. O Senhor está dizendo, toda vez que eu falar de pássaro nas Escrituras, eu estou falando de Yeshua. Então vamos refrescar. Toma uma água que tem gente que travou. Quando estiveres andando pelo caminho e encontrares um ninho, cuidado. Esse ninho está lembrando que o Mashiach vai voltar para visitar a terra. Não destrua o meu símbolo maior, porque ele tem peso de mandamento de honrar o pai e a mãe. É profundo demais, você precisa entender, você precisa conhecer. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos ver agora Yeshua falando. Jerusalém, Jerusalém. Oh, cidade bendita, carreguei tu no bico quando eu estava lá na Arca de Noé, o patriarca. Você que mata os profetas, que apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos, os seus filhos, como uma galinha ou passarinho, que reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês se recusaram. Eu sou o passarinho e vocês são os meus filhotinhos no ninho. É forte, com muita força. Com muita força. Eu fiquei tão chocado que eu falei, será que tem passarinho que esconde os passarinhos debaixo da asa? Ou só galinha? Eu fui para quem? Para o Dr. Google. E olha lá, os passarinhos, não parece um passarinho meio problemático, com perna demais? Olha que eu olhei para isso e falei, será que ele tem esse tanto de perna? Não. É os filhotes, tem um que deixou a peninha do rabo para fora aqui, se entregou. Olha que coisa linda, Yeshua falando, Jerusalém, Jerusalém. Eu sou o pássaro do ninho. Vocês são meus filhos que eu sempre quis. Segura aí. Se você for sábio, vai doer. Eu sempre quis te colocar debaixo das minhas asas, mas a tua desobediência ainda não o permitiu. Puxa vida. É muito forte. É muito profundo, é muito chocante. Vamos terminar? Livro de Yeshayahu, Isaías 2,19. Pessoas entrarão nas fendas das rochas e nos buracos do chão para escapar do terror de Adonai e de sua gloriosa majestade, quando ele sair para sacudir a terra. O Zohar, lá no capítulo 2, versículo 8, na parte A e B, diz que esse sacudir a terra, os meteoros caírem aqui, que eu falei agora há pouco do Apocalipse, é o sinal que o passarinho está deixando o ninho das mansões de ouro, está vindo para visitar o ninho aqui na terra, que chama Ken Haolam. Quando ele vier agora, na próxima vinda, ele vai abalar os alicerces da terra. Está dizendo aqui,
Pessoas entrarão nas fendas das rochas. Aquela pessoa que não estiver firmada na palavra, aquela pessoa que não estiver frequentando uma beit, uma casa, aquela pessoa que não estiver colada, grudada na Torá, ela vai procurar buraco no chão para entrar dentro, de tanto pânico que ela vai ter. As pessoas procurarão buracos por causa do terror de Adonai. Agora, para. Quando a gente vai ouvindo o versículo assim, você engole ele, né? Você mastiga, você engole sem mastigar. Vamos mastigar? Vamos mastigar antes de engolir, que eu terminei por aqui. Pessoas entrarão nas fendas das rochas e nos buracos do chão para escapar do terror de Adonai e de sua... Peraí, a gloriosa majestade dele é terror? A gloriosa majestade dele é praga? A gloriosa majestade dele é maldição? Os que estiverem conectados verão a gloriosa majestade. Verão o pássaro vindo para o ninho. Mas o que não estiver conectado vai procurar uma fenda na rocha para entrar dentro. Se um Covid trouxe pânico, viu que o que eu estava falando lá no começo não está desconexo. Se um Covid trouxe pânico, vocês não têm noção do que vai acontecer nos próximos dias, próximos anos. A hora que saculejar essa terra, aquele que não tiver confiança, que não crer, que não tiver estabilidade com o Senhor, vai tentar achar um buraco e entrar dentro. Então, o conselho para você é, quando o Mashiach sair do ninho, ou seja, no ninho do pasto para retornar à terra, esteja conectado. Lute para estar nessa casa. Lute para estar na congregação. Lute para estar aprendendo a palavra. Lute para permanecer vivo. Lute para escapar por tua vida. Está escrito aquela palavra, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. E nós encerramos aqui. Livro de Matitiahu, capítulo 5, versículo 19. Portanto, quem desprezar o ninho do passarinho e ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa, será chamado menor no reino dos céus, se for salvo. Reino. Reino dos céus. O reino é aqui, mas pertence aos céus. Ah, não é isso que está escrito, não? Está escrito, quem desobedecer a menor dessas mitzvot. Qual é a menor? Não mexer num ninho de passarinho. Essa é a menor. Olha aqui. Olha o que Matitiahu está falando. Acho que é Yeshua que falou isso aqui. Quem não tocar no ninho do passarinho vai ser chamado maior no meu reino. Qual o mandamento que é maior? Qual a lei que é mais severa? Adultério? Assassinato? Roubo? Mentira? Não, qual que é a maior? Não mexer no ninho do passarinho. Então, olha lá, aquele que desobedecer e ensinar os outros. Não. O que é ensinar os outros? Irmãos, estamos na graça. Não temos mais a lei, meus queridos. Viva na graça, regozijem-se na graça. E não tem mais preocupação com lei. Esquece o ninho do passarinho. Se tiver um ninho, passa de carro, de moto em cima, pisoteia. Esquece, está no passado. Isso é uma lei mosaica. Ah, é? Além de não crer, ensina os outros a não crerem. Então o que diz porque avot? Encerramos? Tomem cuidado. Tenha cuidado com uma mitzvah leve. Porque você pode estar equivocado. Ela pode ter muito peso e você está ignorando. Então quando nós ensinamos nessa tribuna, fique ligado. Mas eu admiro essa casa. Eu puxo muito a orelha de vocês, mas deixa eu passar um bálsamo agora. É admirável ver uma congregação escutar 1 hora de estudo em silêncio. O Eterno há de abençoar vocês. Pela disciplina, comportamento e concentração na sua palavra, não é no Rosh. Eu não tenho o que te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é traduzir o texto para você. Agora, Hashem, ele tem prosperidade, saúde, vida longa, qualidade de vida e bênçãos para você. Ele tem, porque toda honra e toda glória pertence a Hashem. Baruch Hashem, que o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é inacessível, que é misericordioso, que é maravilhoso, aquele que é incomparável,
o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, que eles sejam sobre vocês, e vos dê uma semana de bênçãos, de paz, de misericórdia, de amor, e cuide de cada um de vocês. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Amém? יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.